Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui esse corte do Jogo Aberto da Band com os palpites. Quem termina a 24ª rodada na liderança do Brasileirão? Flamengo ou Palmeiras? Você vai comentar aqui agora, tá bom, galera? Separei também um corte bacana com informações, com análises da ESPN Brasil em seguida, tá? Para vocês assistirem. Falando sobre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Valeu, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá então. Fala aí, Renata Fã. Cada 24 aqui no telão. Se quiserem fazer considerações, fiquem à vontade. Cicinho, começaremos com o Fluminense e Remo. O Fluminense que conseguiu um grande feito, né? A classificação na Libertadores, e o Remo que vem do empate heróico também, queira ou não. Cuidado, Fluminense, no último minuto, hein? Pra não levar nenhum golzinho. Falando nisso... Quero falar com o Everton Guimarães. Até amanhã a gente não vai ter contato. Já 6h30. Cruzeiro e Flamengo, repeteco. E o Cruzeiro com o Flamengo, Rona? Chave, mais uma, hein? Revanche. Mais uma, hein? Será, Edu? Revanche, com certeza será. Então tá bom, vamos pro domingo. O cardápio é recheado. Palmeiras e Vasco, Capela discorreu bastante. Isso. Chiquito, será que o Palmeiras volta a vencer em casa? Tem que voltar, né? Porque o Flamengo pode muito bem ganhar do Cruzeiro lá também, e aí se tropeçar, E é o time da mamãe contra o papai, viu? Não. O time da mamãe e o time do papai. É verdade, cara. Mamãe e papai, putz, griles, hein? É verdade. Olha, como hoje especificamente o Grêmio não tem representante no programa, só hoje, verdade. né? Boa, Porque é verdade. Bragantino e Grêmio. Eu pergunto pra você, Capela, quem leva essa? Quem leva? Vai levar quem não assistir esse jogo aí, viu, velho? Aquele do Azinhaca, viu? Mas acho que a posso terra da linguiça vai levar. 2-0 Bragantino. Eu sou eternamente grata ao Bragantino. Obrigada, Bragantino. Você está no meu ao coração Cleiton, e nas minhas filial do orações. Inter. Vitória e Bahia, Cicinho, Bavi, Cicinho. Mas eu vou ficar com o mito. Se bem que o momento do Tem que parar de empatar, né? Ei. Bahia tem que parar de empatar. No Barradão, filho, no Barradão, Vitória. Vai ser difícil. Vai barrar o Jair Ventura, hein, Cicinho? Melhor que Ancelotti. Empata mito. Mas tem um mito. E tem mais jogos também. Vamos lá. Santos e Mirassol, Edu. A briga dos esperados ali, viu, Renata? O empatezinho seria legal aqui. Então o Neymar agora vai voltar, tá descansado, ele e o Gabigol, aí quem sabe na Vila Belmiro, uma vitória, né? Já me deu um frio na barriga. Ih, Cicinho, Chape e São Paulo. Não sei não. Depois da última partida apresentada pelo Tricolor, é nóis. Olha. É nóis. É a reação no brasileiro isso. também? Vai reagir com força. Vai tomar um saco. Ronaldão, o Corinthians se recupera até às 19h30 do domingo para jogar contra o Coritiba lá no Couto Isso é Pereira. desumano, né? Isso é desumano colocar os caras pra jogar essa hora. Por que 3 dias Por depois? que não joga pra segunda-feira? Joga pra segunda-feira esse jogo. Jogava no sábado sem reclamar, jogava na segunda sem reclamar. Domingo. Você mudou de nome? Ela Falando foi em domingo, dia de futebol. segunda-feira. Ronaldo, não Não é falou domingo dia de futebol? Não foi? Quem? Falando em segunda-feira, olha só, temos aí a rodada sendo finalizada Vai vir. com Botafogo e Atlético Paranaense, Nilton Santos, Capela. Vão tomar outros 6. Deixa eu falar pra você, esse também vai ser danado, esse jogo. Tapetinho, hein? Outro jogo ruim. Outro jogo É ruim. verdade, é verdade. Essa tabela aí me dá calafrios, Brasil. Tabela FUP. É o seguinte, Fufi. FUP, tabela FUP. Faz isso. Desculpa. Não fala que eu vou ter problemas em casa. Palmeiras, 48 pontos. Hein? Ele é um traíra, Edu Dracena. Você foi falar. Pode perder a liderança nessa rodada, Edu. Renata Fã, temos que secar Vasco, Remo e Mirassol. Tá fácil a nossa vida, né? Mas aqui se o Mirassol empatar... Ai, não é bom. É não. melhor não empatar, não. Porque eles têm aí mais depende. vitórias, ó. Eles têm mais vitórias e um jogo a menos. E o 16º, FUP. Tá fazendo terceiro do FUP. Então, O que ele tá falando? Memphis, stop. Sorry. You can't stop. Sorry. Bom, quem vai acabar a liderança para vocês? Esse é o palpite de hoje. Flamengo, Mengo.
Palmeiras ou Flamengo? Vai se manter, Edu Renata. Dracena. Vai se manter na liderança. Não tenho dúvida disso. O Palmeiras vai ganhar o jogo. O Vasco é contra o Flamengo. Ah, então. Vai ganhar o jogo, vai se manter na liderança. Olha onde o Vasco tá, no Z4. O Vasco tá com a corda no pescoço e tem que ganhar, cara. Cicinho. Olha lá. O Palmeiras vai se manter na liderança, mas o Palmeiras vai empatar e o Flamengo vai ganhar. Eita, tá bom. Capelanes. Quem será o novo líder ou o velho líder? Palmeiras seguirá, mas nas próximas 3 rodadas o Flamengo assume. Escreva. Ó, Mandiná. Chico Garcia, o Palmeiras vai continuar aqui na primeira colocação? Vai porque faz o resultado em casa, independentemente do outro jogo. Rona. Tchau, Palmeiras. Flamengo. Cuidado, daqui a pouco vocês se encontram. Curitiba ali passando aí, ó. Muito bem. Eu acho que o Curitiba vai Palmeiras passar. ainda segue na liderança nessa rodada. 2-1, né? Curitiba vai passar por aí. Vai passar. Não, vai ser mais que 2-1. 2-1. Vai ser 2-0. Acabou, gente. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Um bom final de semana. Beijo até segunda-feira. Aproveite e deixe aqui nos comentários o seu palpite para Cruzeiro e Flamengo. Valeu, galera. Agora vamos seguir aqui com esse corte da ESPN Brasil com as informações e também análises desse jogão. Mais um jogo bom, né? Vamos lá. Temos aí a tela da rodada do Campeonato Brasileiro. Temos neste sábado o Fluminense jogando contra o Remo, o Inter pega o Galo, tem Cruzeiro e Flamengo. No domingo, Palmeiras e Vasco, Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio, tem Vitória e Bahia, Santos pegando o Mirassol, Chapecoense e São Paulo e Coritiba enfrenta o Corinthians. Na segunda-feira, então, fechando a 24ª rodada, Botafogo e Atlético Paranaense. Seguindo o Sport Center, falando agora do reencontro entre Flamengo e Cruzeiro. Olá, fã de esportes. O Cruzeiro recebe o Flamengo às 8h30 da noite deste sábado no Mineirão. É o reencontro das equipes depois que o time carioca eliminou o Mineiro na Copa Libertadores. Do lado do Cruzeiro, ainda existem os resquícios dessa eliminação. Uma torcida muito chateada com a postura do time dentro e fora de campo. Mas isso não desanimou os cruzeirenses. Mais de 30 mil torcedores já estão confirmados para o confronto. Para esse jogo, Jonathan Jesus é desfalque por número de cartão. No lugar dele, quem entra é João Marcelo. Mas ainda existem dúvidas quanto ao time que vai a campo. Isso porque na terça-feira o Cruzeiro tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o principal rival, o Atlético. E aí Arthur Jorge pode até poupar titulares nesse jogo devido à sequência pesada que a equipe celeste vem enfrentando. Valeu, pessoal. Depois de eliminar o Cruzeiro neste meio de semana pela Libertadores, o Flamengo tem um reencontro com o time mineiro neste sábado, 20h30 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo a 3 pontos do Palmeiras, segue cada vez mais de perto o líder da competição, tenta retomar a liderança e defender o seu título, o Flamengo campeão em 2025. Para isso, o técnico Leonardo Jardim pensa um pouco qual equipe vai escalar para essa partida. Jogadores muito desgastados, como Jorginho e Pulgar, neste meio de semana no confronto com o Cruzeiro, mas há opções. Everton Araújo, Lucas Paquetá pode atuar no meio de campo ali um pouco mais recuado ou mais à frente no lugar de Arrascaeta. Bruno Henrique, opção também para o ataque, já que o Lino jogou muito em quantidade e qualidade, saiu também muito cansado. Algumas trocas pontuais devem acontecer, mas o técnico Leonardo Jardim quer mandar a campo um time bem forte ainda, já que o Flamengo não atua na semana seguinte. Cara, vai jogar aquele time que jogou contra o Mirassol. Espera um pouco, porque vai ser a disputa da Copa do Brasil. Delegação embarcou à tarde para Belo Horizonte para esse confronto importante com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos debater esse jogo. Zupá, que é um jogo interessante, né? Tem o rescaldo do meio de semana, ao mesmo tempo que tem um Flamengo animado que passou, mas que está olhando para o Palmeiras, sabe que o jogo é importante. Um Cruzeiro que é difícil ser campeão brasileiro, mas rapidinho pode ser top 3 do brasileiro. Mas tem o Galo, tem um entroncamento, é uma encruzilhada. Como é que você vê a abordagem do Flamengo
para esse jogo do Cruzeiro e esses desdobramentos do que foi quarta-feira? Assim, o Cruzeiro ter caído para o Flamengo não é algo que tenha potencial para tumultuar a temporada. Mas a maneira que o Cruzeiro se comportou no jogo da volta, especialmente no primeiro tempo, acho que isso deixou decepcionado o seu torcedor. E agora o Cruzeiro tem que juntar os cacos e brigar por vaga direta na Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem 2 metas daqui até o fim do ano. Uma meta, ganhar a Copa do Brasil, ou brigar para ganhar a Copa do Brasil. Ele não tem obrigação de ganhar, mas ele tem que brigar para ganhar a Copa do Brasil. E para chegar na semifinal, ele vai ter que passar pelo seu maior rival. Então a pressão que a gente falou que existe para o Galo nessas quartas de final, existe também muito para o Cruzeiro, porque vem de uma eliminação na Copa Libertadores. E a outra meta do Cruzeiro no ano é terminar o Campeonato Brasileiro numa posição de vaga direta à próxima Libertadores. Lembrando que este ano, sem os adendos das classificações das Copas, mas é G5, né, para campeonato, não é mais G6, é G5, a 5ª colocação na pré-Libertadores, porque o vice da Copa do Brasil também vai para a pré-Libertadores. Então, o trabalho que o Cruzeiro desenvolve é um trabalho muito promissor para os próximos anos, como clube, né, e como time, mas até aqui, nos 2 momentos em que esse Cruzeiro precisou se afirmar, ele não conseguiu, que foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no ano passado e agora nas oitavas de final contra o Flamengo, muito mais difícil, pela Libertadores, mas ele deixou a desejar nos momentos mais decisivos. Então a resposta tem que vir rápido. Não sei se vai ser agora, amanhã, né, nesse final de semana contra o Flamengo, mas tem que vir no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é pé no acelerador. Vamos lembrar que há 2, 3 semanas o debate era se a troca do Felipe Luiz pelo Jardim, não é que ela foi errada, se ela tinha dado, se o trem estava descarrilhado, se a troca tinha dado tinha que sair, errado. né? Se ele tinha que sair mesmo, porque 2, 3 semanas depois, o Flamengo está em pontos perdidos, só dependendo de si para ser campeão brasileiro, e nas quartas de final da Libertadores. É pé embaixo, rodando o elenco, porque o Jardim tem peças para rodar o elenco. Ô, André, mas assim, claro, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito ruim para o Cruzeiro. O Flamengo fez o que quis e jogou muito bem aquele primeiro tempo. O segundo tempo pode ter deixado aquela impressão de que se tivesse forçado um pouquinho no primeiro tempo, ou se tivesse forçado um pouquinho, ou prestado um pouco mais de atenção no segundo, poderia até ter levado para os pênaltis, quem sabe ter feito aquela bola que o Jorginho tira, ela não tivesse entrado. O quanto disso pode servir para o positivo também para esse Cruzeiro da quarta-feira, para esse jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro? É difícil. A situação de administração do resto do calendário é complicado, né? É complicada porque a gente sabia o encontro precoce entre 2 times que se imaginavam candidatos a Libertadores logo nessa fase de oitavas de final, ia deixar alguém em maus lençóis. E se fosse o Flamengo, talvez com repercussões internas de mudança de comissão técnica, porque essa é a praxe no Flamengo. Não é no Cruzeiro, tomara que não aconteça nada, não faria sentido, mas já vimos coisas mais surpreendentes do que seria a queda do Arthur Jorge. De novo, não acho que aconteça, não deve acontecer. Se acontecesse, eu faria críticas muito veementes aqui. Mas agora, administrar o restante do ano não será simples, não do ponto de vista da motivação, mesmo porque a comissão técnica atual não tem responsabilidade nenhuma sobre o início ruim no Campeonato Brasileiro, que, em última análise, é o que torna complicada a missão do Cruzeiro nessa tabela. Mas você pode fazer um tremendo campeonato, né? Você pode ter como objetivo, e aí vai caber ao técnico, ao Arthur, motivar corretamente os jogadores e mantê-los no Campeonato Brasileiro focados mesmo com quase a impossibilidade, quase não, a impossibilidade de ganhar o troféu. Mas você pode fazer uma excelente campanha, você pode se classificar diretamente à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, recomeçar essa caminhada e enfim, encontrar um motivo para ter orgulho dessa campanha. O Cruzeiro é um time que tem muita capacidade e muito potencial. Um primeiro tempo como que o Cruzeiro fez no Maracanã não deveria ser repetido, especialmente numa situação decisiva. Mas eu sempre gosto de olhar também para quem é o adversário. Então, o Cruzeiro foi controlado por um time qualquer aí, o Cruzeiro foi a um estádio onde todo mundo ganha e não jogou? Não. Do outro lado estava o Flamengo,
numa noite inspirada, com alguns jogadores tecnicamente brilhando. Coletivamente, nesses 2 jogos com o Cruzeiro, a gente viu, talvez até agora, o melhor que o time com o Leonardo Jardim conseguiu mostrar, do ponto de vista coletivo. É o melhor elenco do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, com jogadores, assim, muitos jogadores capazes de dominar partidas, como aconteceu nesse confronto com o Cruzeiro. E a ideia de jogar que o Cruzeiro tinha era uma ideia justamente de aproveitar quase que a obrigação que o Flamengo ia sentir de dar um passo à frente, se adiantar e correr risco pelo gramado que fica para trás e fazer o Flamengo ser punido, né, por esse estilo de jogo. Não foi o que aconteceu, porque o Flamengo não permitiu. Eu acho que os defeitos e as virtudes, eles precisam ser sempre compartilhados no futebol. E é claro que a comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro gostariam de ter feito um primeiro tempo melhor. Talvez o desfecho do jogo fosse diferente. Vamos apresentar agora a tabela de classificação, a ponta de cima do Campeonato Brasileiro, para justamente entender o valor unitário dessa rodada nessa disputa Flamengo, especialmente Flamengo e Palmeiras. Olha só, o Palmeiras lidera 48 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 45 com 22. Aí o Furacão tem 41, Fluminense 38, o Cruzeiro é o 5º colocado com 36 e o Bahia o 6º com 34 pontos. Vamos lá, Zupac, você usou o termo pé embaixo, né? Sim. Pé na tábua, pé no porão, mas poderíamos usar faca nos dentes, assim. Como que o Flamengo ele enfrenta o Cruzeiro sábado. Sim. Palmeiras joga domingo com o Vasco. Aparentemente é um jogo até mais fácil, como mandante, e o Flamengo como visitante. Seria aquela rodada que a gente fala, teoricamente o desafio do Palmeiras é mais acessível. Mas o Cruzeiro é o que a gente ouviu a Nath falar, a gente não sabe se vai completo ou não. E o Flamengo, ao jogar antes, já pode virar empatado com o Palmeiras para o domingo. Como é que você vê essa rodada para os dois? Nas últimas rodadas, acho que o Palmeiras jogou antes que o Flamengo e agora joga depois. O que é melhor? Depende, porque se você joga depois, você tem a vantagem de saber o que o seu adversário fez. Mas se o seu adversário venceu, a tua pressão ela é maior. Você já entra com o bafo na nuca ali. Claro. E mais do que analisar a diferença dos adversários da tabela, o que hoje está em jogo mais entre Palmeiras e Flamengo, e é o que explica a diferença ter caído drasticamente, é a barreira do rendimento. E há uma diferença neste momento, é que as coisas mudam muito rápido, mas neste momento há uma diferença considerável de rendimento entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, depois daquele empate com o Internacional ali, aquele foi o jogo onde o Jardim foi muito criticado e as coisas pareciam que iam ficar bem complicadas para o Flamengo. Teve ali a parada para a Copa do Brasil, que o Flamengo estava fora e o time treinou, recuperou e voltou melhor. O Flamengo passou a jogar bem desde então. Poucos jogos, mas passou a jogar bem, tanto que tirou vantagem do Brasileiro, se classificou na Libertadores. E o Palmeiras, que chegou a dar, quando o Abel muda o sistema para 3 zagueiros e reencaixa as peças, foi reinserindo aos poucos Flaco e Vitor Roque, dava a impressão que ali era um modelo para o Palmeiras crescer. O Palmeiras já voltou a oscilar e passou ali na unha contra o Cerro Porteño, que se esperava que fosse o confronto mais fácil, por exemplo, do que Flamengo e Cruzeiro. Então, mais do que contra quem vai jogar, mais do que quando vai jogar, ou o Palmeiras melhora o rendimento, ou na curva que os times estão, o Flamengo tende a passar. E essa é a pressão que o Palmeiras lida agora. E tem também a preocupação, não sei até que ponto isso impacta a preparação do Abel para domingo, mas o Palmeiras tem um clássico no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso preocupa o Abel, mas o Palmeiras tem que jogar melhor. Se não jogar melhor, vai ser ultrapassado cedo ou tarde pelo Flamengo. Essa é a pressão que o Palmeiras está lidando no momento. Pois é, e poderá ser cedo, porque a CBF marcou o jogo atrasado do Flamengo para o dia 2 de setembro, ou seja, está ali, ladinho. E aí, jogando contra o Mirassol, pelo que apresentou já no último jogo contra o Mirassol, a tendência é que o Flamengo vença. Pensando no Campeonato Brasileiro e pensando no Cruzeiro, que tem esse jogo terça-feira de Copa do Brasil contra o Galo, e sabendo que o Cruzeiro não vai lutar pelo título, é natural que o Arthur Jorge coloque mesmo um time reserva e tudo bem? Um time misto, pelo menos, André? Não dá para saber o que ele vai fazer, mas diante de um confronto com o rival, é tudo tão diferente, as pressões são tão maiores, as repercussões internas elas são bem
bem mais graves em caso de derrota ou eliminação. Então, o Cruzeiro tem todos os motivos do mundo, até pela sua situação no Brasileirão, para estabelecer como prioridade a Copa do Brasil, não só nesse confronto com o Atlético Mineiro, mas é a chance de ganhar um título, né? É uma chance bem clara de disputar um título, de chegar longe, de eventualmente alcançar a final. Mas aí, antes de tudo, precisa passar por esse confronto que é diferente de tudo que acontece no futebol para quem veste a camisa do Cruzeiro. O outro lado, é evidente, é igual. Mas eu entenderia que nessa rodada o Cruzeiro não significa deixar de lado, mas trate o Campeonato Brasileiro como um evento de menor importância. A tendência é essa, né? O que a imprensa mineira está noticiando, galera, é que ele vai entrar com um time mesclado, né? Deve entrar com 4, 5, no máximo, titulares e o restante reservas. Por quê? Terça-feira tem um confronto pela Copa do Brasil com o Atlético Mineiro e para eles a chance de título na Copa do Brasil é mais factível, né? É mais acessível. Então, eles devem poupar contra o Mengão para poder jogar com força máxima já na terça-feira. Aí, nas partidas próximas. Vamos seguir aqui o Sport Center falando agora do Palmeiras. Enfrenta o Vasco da Gama. Vai perder! Vai perder! Quem que vai perder, Vasco ou Palmeiras, hein? Se der um empate lá, eu não vou ficar triste não, tá? Porque o Vasco tá no Z4. E o Palmeiras deixaria de ganhar 2 pontos na casa deles. Bom resultado também. Dito isso, vamos aqui então para a provável escalação do nosso Mengão, cara. Olha aí, galera. Desfalque de última hora, tá? Léo Pereira não viajou com a equipe. Caramba, hein, cara. Ele tá com nível de desgaste alto, tá? Por isso que ele não viajou. Vou trazer aqui para vocês também, ó, a provável escalação do Cruzeiro. Valeu? É isso aí. Vamos lá então pro campinho, vamos direto, né, cara, pro campinho. Campinho não tem campinho, tá? Temos aqui só os nomes. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Everton Araújo, porque o Pulgar também saiu bem desgastado e cansado, tá? Paquetá e Carrascal, porque o Arrascaeta também será poupado. A tendência é essa. A não ser que antes do jogo ele fale pro professor, eu tô 100% bem, daí, sei lá. Luiz Araújo, Plata e Pedro. Esses são os titulares, não, né? Esses são os jogadores que poderão entrar em campo, tá? Mas quem que corre por fora, galera? Bruno Henrique, Lino, Arrascaeta e Pulgar. São os prováveis jogadores aí. Ó, o provável Cruzeiro tem Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Vidalba, ou Vilauba, como queira, né? Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Arroio. Temos aqui também o Kaique Kenji e o Lúcio Rodrigues. Dúvidas? Somente uma, né? João Costa. Esse cara é dúvida. Valeu, meus amigos. Eu tô meio com sono aqui, galera, mas tamo junto. Tô gravando aqui de madrugada pra soltar de manhã aqui porque quero dormir de manhã. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.